corredores e corredoras, está começando para você que assiste pela Web Mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação, sempre com a ilustríssima presença da Luciana Polini. Bem-vinda, Lu. Obrigada, salve corredoras, salve corredores. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre dietas e mais uma dieta, um estilo de vida. Hoje a gente vai falar sobre os vegetarianos e os veganos. Você sabe a diferença entre o que é vegetariano e o que é vegano? Você sabe se você pode eventualmente falar assim, vou ser vegetariano, ser vegano? Então a Lu vai dar essa explicação pra gente hoje. Lembrando, cara, que a gente tem... Você sabe, Lu, que o Enzo Amato... Você sabe, o Enzo Amato, ele é vegano, ele virou vegano. Ele fez foi muito louco isso, sempre conto essa história, porque é muito engraçada. Ele resolveu virar vegano quando ele mudou para a Argentina. Na Argentina, ele mudou para a terra da carne. Pois é. E, né? E aí, o número de veganos lá é menor. Com certeza, né? Ele tá, dizendo um não ao produto nacional. Né? Na casa da carne mais gostosa do mundo, ele virou vegano. Um abraço, Enzo Amato, para você. Dizem que é uma evolução, né, da espécie, né? Eu ainda não consegui chegar nessa evolução. Eu só fico sem a carne vermelha, mas ainda não fico Você fica total sem a carne vermelha? Fico bem tranquila. E não tem vontade, assim? Não. Quando você passa na frente da churrascaria, tem aquele cheirinho assim? Não tenho. Nossa. Não tenho. Eu até como, às vezes, eventualmente, mas não é uma coisa que também não me faz bem, a digestão é péssima. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente entrar no tópico. O que você sente da digestão ser ruim? Porque, assim, eu não consigo avaliar Você é tipo sanguíneo mesmo? A positivo. E para quem... Eu sou tipo A. Para quem é tipo A, geralmente a carne vermelha é a mais prejudicial de todas. Mas assim, qual que é o prejuízo, realmente? Eu tenho a sensação de que eu não digeri. Sério? Fica pesado? Pesado. Parece que eu comi um boi e em 3 horas o negócio para. Não É estranho, cara. Eu raramente tenho essa sensação. Mesmo quando sai da churrascaria, assim, sabe? É óbvio, você sai, você comeu muito, isso aqui, você fica aquela... Claro, aí né? Mas assim, nada, um alimento que me faça mal. Assim, eu me sinto pior quando eu como tipo uma lasanha. Tipo, que é muito pesado, assim, eu sinto muito pesado. Mas carne, às vezes eu vou pro churrascaria, eu como só carne vermelha e salada, eu saio, beleza. Não nasci pra ser vegano? Não nasceu. Então vamos lá, qual que é a diferença entre vegetariano e vegano? Bom, vamos lá. Então, os vegetarianos, eles não comem carne, né? Nem peixe, nem frango, nenhum tipo de carne. Existem os vegetarianos que são ovo-lacto-vegetarianos, então eles consomem ovo e leite. Então, esses são os derivados animais, né? De alimentos de fonte animal que o vegetariano pode consumir. Tem os restritos que não comem nada de animal, né? Nem ovo, nem leite e nenhum tipo de carne. Esse não tem diferença em termos de alimentação com o vegano, né? Porque o vegano, além da alimentação, de não consumir nada que venha de origem animal, o vegano também não consome produtos, né? Que tenham relação com vestiário, cosméticos, nada que tenha uso de animal numa pesquisa para um produto, eles já não consomem, tudo. Cosmético, eu vi uma discussão outro dia sobre isso, pomada também, né? Tem muito, né, que usa... fármacos e tal, que usam derivados animais. E aí o vegano animais. não usa nada disso? Nada disso. Zero. Nada disso. E o mercado para esse tipo de produto está aumentando muito, né? De produtos não de origem não animal. Exatamente. Bom, e quando o assunto é como essa alimentação age dentro do corpo óbvio, não só da pessoa, mas também quando a gente pensa em esporte. Então, a grande preocupação é falar, nossa, um vegetariano, um vegano, ele vai poder ter uma boa performance, ele tem dentro da alimentação sem carne, ele consegue, a maior preocupação é proteína, né? Você vai conseguir consumir direito e tal. Sim, existem atletas de alta performance que são veganos, inclusive, e isso, é claro que acho que vale a pena a gente tomar um pouco de cuidado para quem se diz vegetariano e come de restaurante, às vezes é muito difícil, né? Ainda tem muitos restaurantes que não tem muita opção, né? Então tem gente que come arroz, batata frita e se diz vegetariano e não come poucas verduras e tudo, e aí a dieta fica muito pobre. Muito pobre.
Então, eu acho... Não, ele até é vegetariano. Ele é vegetariano, ele está comendo arroz, batata frita... só que vai ter uma deficiência de elementos, né? Enorme, né? Então, assim, a grande preocupação é a combinação dos alimentos, tem que estar muito mais atento a isso e buscar mais ainda a questão da alimentação, comida de verdade, né? Então, precisa consumir, tem que gostar de consumir vegetais, tem que gostar de consumir verduras, frutas, cereais, porque a base da alimentação tem que ser muito variada e o volume geralmente é maior. Para quem é vegetariano e vegano, o volume da alimentação é maior. Porque preenche menos, dá a sensação de saciedade menor. E até para dar a quantidade adequada, né, de proteína, por exemplo, se a gente for pensar numa carne, né, que tem todos os aminoácidos, essa é a maior preocupação. Tem cereais e leguminosas que são, combinando esses alimentos, você vai ter todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz, que a gente precisa consumir para ter isso no nosso organismo. Os alimentos vegetais, eles não têm em um alimento só todos os aminoácidos essenciais. Por isso que tem que ter sempre essa combinação, né? Mas não que uma alimentação vegetariana você não vá conseguir todos os aminoácidos que nós precisamos. Você consegue. Isso sem dúvida. Diferente de você consumir uma carne, por exemplo, que já vai ter tudo em um alimento só. Entendeu? Ou seja, você tem que estar mais atento ao que você vai comer, né? E a proporção, por exemplo, olha, então, cereal, então, aveia, arroz, todos os cereais, né? A combinação, geralmente, com a leguminosa, um prato básico do arroz e feijão do brasileiro, né? 2 porções de cereal para uma de leguminosa, você vai ter toda essa composição dos aminoácidos essenciais de uma forma mais adequada. Né? E às vezes, numa refeição, a gente acaba não comendo uma leguminosa misturada com cereal, por exemplo. Ok, mas ao longo do dia, esses alimentos têm que estar presentes para esse perfil de aminoácido estar correto dentro da alimentação. Então, assim, ficar muito atento aos alimentos que têm mais aminoácidos. Então, quais são? Leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, o azuki, todas as leguminosas, né? Cogumelos, né? Tem bastante, é interessante o consumo do cogumelo por conta de proteína. As castanhas, né? As oleaginosas também. Até a batata também tem proteína. Então, se a gente for pensar em uma batata de 100 gramas, vai ter 4 gramas de proteína, entendeu? Então, a combinação desses alimentos vai dar a quantidade necessária que a gente precisa. Pensando numa pessoa, num sedentário, 1 grama de proteína por dia está dentro aí de uma recomendação. Para quem pratica esporte, a gente fala de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Tá? Então, dentro da alimentação vegetariana ou vegana, a gente precisa ter isso. Senão, a gente vai para... Lembra que eu falei da creatina, a glutamina, né? A gente consegue esses aminoácidos que são mais importantes no esporte através também de uma suplementação. Isso que eu ia te perguntar. O cara que fez uma opção por ser vegetariano ou vegano, ele tem a suplementação de whey dele, por exemplo, vai ser diferente de alguém que consome carne? Já tem no mercado, né, o whey vegano, o de proteína de arroz, de proteína de ervilha, são os mais... E ele tem que consumir mais? Porque ingere menos proteína ou de outras maneiras? Depende da alimentação dele, né? Mas assim, para um esportista ou um atleta, esse tipo de whey é super interessante. Então depende da alimentação dele. Se ele tiver uma alimentação... Sim. Assim como nós que consumimos, né? Então, assim, dentro de uma alimentação adequada, quem pratica esporte vai usar o whey do soro do leite dentro da dieta, do que for indicado para cada um. Mas existe no mercado o whey vegano
que é uma opção super interessante para complementar essa questão da proteína na dieta. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sei o que vai ter aqui embaixo de comentário e eu sei que tem muita gente que assiste os conteúdos que a gente coloca na internet e acaba se interessando. Ah, pô, que legal. De repente pode ser uma boa para mim, de repente eu estou aqui investindo numa alimentação com carne, mas eu quero tentar uma coisa diferente. Como acontece essa transição? Porque não é uma transição simples. Você comeu carne a vida inteira e decide, amanhã, a partir de amanhã não vou comer nada de carne, nem peixe, nem nada, nem leite, nem ovo. Existe além de você ter que ficar mais atento ao que você vai ingerir, existe uma mudança corporal, imagino, né? Existe uma mudança corporal e uma coisa bem interessante que acontece com relação ao intestino. Né? Lembra que a gente colocou no vídeo do intestino sobre a nossa microbiota, né? E todas as bactérias que nós temos aqui de uma forma fisiológica, saudável? Essa transição, para quem vai só para o vegetal, o aumento de gases é enorme. E isso acontece em torno de 2 meses, porque a gente muda a nossa colonização de bactérias. Então, existem as bactérias que vão estar mais relacionadas ao consumo das carnes e as bactérias que estão relacionadas ao consumo dos vegetais. E isso muda sim. Essa coisa de intestino é muito interessante, assim, porque está totalmente relacionado também com o que a gente come. E uma coisa bem interessante, quando a gente fala do vegetariano, é a preocupação com a B12. A vitamina B12 a gente consome, a gente consegue através de alimento de fonte animal. Então, uma das maiores preocupações com relação ao vegetariano é a B12. Mas com esse intestino saudável, com essa mudança das bactérias intestinais, essas bactérias produzem B12 no nosso intestino. Entendi. Né? Então, claro que a gente tem que estar sempre atento a quem é vegetariano e vegano com a B12, como o ferro, né? Como o ômega 3 também, que o ômega 3 da linhaça, da chia, não é tão simples assim de ser absorvido como dos peixes. Então aí, de repente, cabe uma suplementaçãozinha de ômega 3. O vegano não vai consumir o do peixe, vai ter que consumir o vegetal mesmo. Vegetal. Mas vale a pena, né, cuidar desses nutrientes que podem estar em deficiência numa dieta que não está bem balanceada, mas a mudança... Assim, tem pessoas que já estão adaptadas demais a esse tipo de dieta e a disposição, a saúde como um todo, prevenção de câncer e tem inúmeros benefícios, né, com relação a essa dieta, assim como as outras, e isso é uma escolha. Por isso que eu acho bacana da nutrição é isso, tem tipos e estilos de alimentação para cada um. E vários, né? Com vários benefícios, individualizado e... Escolha sua, né? A escolha de cada um. Performance, e assim, não precisa ter preocupação com diminuição de performance se você está bem orientado, se você tem uma dieta que está bem certinha para você. E uma coisa, né, que eu acho que aí é fundamental nesse caso, se você vai fazer essa transição, procura um nutricionista, cara. Sim. Eu acho que é uma transição muito importante, muito radical, muito drástica para você fazer meio que na raça, não né? Não é tão radical, é que pelo jeito a carne para o Gustavo é uma coisa muito importante. Para mim é realmente importante. Existe o radicalismo da minha emoção também. Exatamente. Mas eu acho que é uma mudança importante. Muito importante. Muito importante, principalmente social. Muito importante, porque às vezes você vai numa festa, você vai num churrasco que seja na sua casa e você que é vegetariano, você fica assim, olha, eu não como carne. A pessoa que vai estar te fazendo, já fica toda preocupada. Claro. Pô, mas e aí, o que eu faço? Então, assim, tem todo esse lado, né? Mas... Aí Você sabe que o Enzo, antes dele virar vegano, ele foi comer um churrasco. A última semana dele aqui no Brasil, ele foi comer um churrasco na minha casa. Eu acho que meu churrasco deve ser tão ruim que ele falou assim, não, chega, eu vou comer só... Agora eu
Decidi que eu vou virar vegano. Que churrasco ruim, cara. Abraço mais um, Enzo. Beleza, Lu, é isso? Valeu? Isso aí. Gente, é isso, cara. Se você curtiu essa informação, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua sugestão, que é muito importante pra gente pautar os próximos programas. Lembrando que este quadro é um patrocínio da Houseway. A Houseway é parceira do Programa Fôlego já há bastante tempo, através do Programa Fôlego, do código do Programa Fôlego, né, do cupom Fôlego, tudo minúsculo, sem acento, você consegue comprar todos os produtos dentro do site da Houseway com 10% de desconto. Então, é um benefício que a gente te dá com essa parceria com a Houseway, e lembrando que são produtos, todos sem conservantes, sem adição de química, é tudo alimentos liofilizados, frutas liofilizadas, é legal pra caramba, cara. Então vai lá, se inteira um pouco mais e faça sua compra com o cupom do Fôlego. E daqui a pouco vai ter novidade, porque a Houseway vai lançar o Whey vegano. Ah, vai lançar o Whey vegano? Vai. Cara, se você é vegano, então, está assistindo esse vídeo, fica ligado aí que a gente, tem informações privilegiadas. Valeu? Lu, obrigado. Obrigada a vocês. A gente se vê na semana que vem, meu amigo e minha amiga. Grande abraço, até lá. Tchau.